Então, dando continuidade à nossa aula de etapas de projetos paisagísticos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a etapa de implantação do jardim. Então, essa etapa também deve ser acordada com o cliente. Então, é importante que a gente faça um contrato ou que tenha uma certificação através de e-mail por escrito dessa pessoa, com os nomes dela e com todas as descrições da proposta de implantação, tanto quanto de orçamento, né, quanto que vai valer esse serviço, e também das etapas que vão ser realizadas nesse serviço, né? Então, primeiro a gente tem que ter noção como que a gente vai fazer essa proposta para o cliente, como que a gente vai apresentar. Primeiro a gente precisa conhecer, né, depois de ter feito o projeto, né, o desenho, e depois de conhecer as demandas do cliente, conhecer também o terreno, a gente vai ter uma noção se esse jardim vai ser de menor escala ou se esse jardim vai ser um jardim muito grande, qual que vai ser o tamanho, né, desse terreno. A gente tem que calcular quantos dias mais ou menos a gente vai gastar para poder implantar esse jardim, se vai ser uma implantação mais demorada, mais trabalhosa, de acordo com o terreno, com as demandas do local. E a gente tem que entender também se a gente vai pôr a mão na massa, se a gente também vai fazer o serviço de jardineiro ou se a gente vai contratar uma equipe para fazer isso para a gente ou junto com a gente. Então a gente pode tanto fazer parte da equipe de jardinagem, quanto a gente pode só orientar os profissionais. Mas se você tiver interesse de fazer essa implantação de jardim, de coordenar essa implantação, a gente tem que ter em mente que a gente vai precisar de todas as ferramentas. Então a gente precisa de diversos tipos de ferramenta para conseguir cumprir com aquele serviço. E aí, depois a gente tem que fazer para o cliente o levantamento do orçamento de compras e fazer a negociação dessas compras. Porque o orçamento que você apresentou antes para o cliente era orçamento só de serviço, só do seu serviço para a implantação daquele projeto. Naquele orçamento não tinha incluso o valor das plantas, o valor dos insumos, que são a terra, os adubos, os acessórios, que são os vasos, e os demais elementos que a gente vai precisar comprar para a implantação desse projeto. Então, de uma forma geral, o paisagista ele fica encarregado por fazer o levantamento dessa compra, ou seja, a gente vai precisar de ter o contato de várias floriculturas, de vários fornecedores, para a gente poder estar ligando, conversando com os vendedores ou indo até a loja para fazer o orçamento daquela lista de produtos que a gente vai precisar. Então, dado esse orçamento de compras para o cliente, ele aprovando ou precisando fazer algum ajuste, depois de finalizado esse orçamento, a gente dá início à obra de implantação. Aí a gente agenda todas as entregas, todos os fretes, né, tanto das plantas quanto dos acessórios. Um detalhe importante é que a gente precisa também ter uma noção se o cliente vai querer que esse jardim fica pronto de imediato, ou seja, se ele vai querer as plantas já crescidas, que tem um valor mais alto, ou se ele vai querer as mudinhas para ir crescendo e o jardim criando forma aos poucos, porque isso vai interferir muito no valor do orçamento. Mas aí, no dia da obra de implantação, todos os produtos já têm que estar entregues na casa do cliente. Então, todas as terras, todos os adubos, todas as mudas já tem que estar lá para que você possa chegar, fazer a limpeza do terreno, levar o projeto desenhado, né, impresso, para você poder ir orientando o serviço, etapa por etapa. Então, aqui é um desenho representativo, uma foto representativa de um jardim já finalizado. Então, mesmo que a gente implante o jardim com plantas crescidas, só depois de uns 3 meses, 6 meses, 1 ano, que aquele jardim vai estar realmente pego. A gente vai saber que plantas pegaram, quais vai precisar ser trocadas, né? E o jardim vai criar forma aos poucos. Então ele vai ficar um jardim mais maduro, vai ficar um jardim pronto, né? Um jardim adulto, já crescido,
depois de alguns meses. Porque quando a gente planta, pode ser que as plantas fiquem um pouco murchas, né? Então elas precisam de um tempo de adaptação para poder se firmar. Mas o resultado final é sempre muito atrativo. E aí a gente pode oferecer para o cliente também, para que depois da implantação do jardim, você possa estar voltando depois de 3 ou de 6 em 6 meses para estar fazendo a manutenção desse jardim. Então, a gente finaliza aqui as etapas de implantação do jardim.